De nós. Eu saúdo a igreja com a santa e gloriosa paz do Senhor. Amém. Estamos alegres, porque até aqui as poderosas mãos do Senhor têm nos abençoado. Até aqui as poderosas mãos do Senhor têm cuidado dos nossos passos. Não existe outro que possa abençoar tanto a vida dos teus filhos como o próprio Espírito de Deus. Amém. Nós confiamos porque é o Senhor que tem cuidado de cada passo. Amém. É o Senhor que tem velado por todas as nossas necessidades. É as portas abertas, é as bênçãos dos céus, é a graça do Espírito Santo, é a salvação, é o nome no livro da vida, é a tua misericórdia que se multiplica a cada dia, é o teu amor que se mostra a cada dia, e nós glorificamos a Deus por Ele ter nos encontrado. Amém. Por Ele ter nos achado perdido. Nós estávamos perdidos, mas Jesus decidiu nos amar. Glória a Deus. Estávamos perdidos em trevas, Ele decidiu mostrar a luz do seu caminho para nos direcionar para o teu querer. Amém? E eu glorifico a Deus por esse amor. Glorifico a Deus por essa misericórdia. E é justamente sobre salvação que eu quero falar hoje. É justamente sobre ser alcançado, escolhido, visto por Deus que eu quero falar hoje. É uma palavra conhecida, mas a palavra é poderosa, é uma palavra vívida, é uma palavra eficaz. Aleluia. E a todos que estão nos acompanhando através da internet, do YouTube ou do Facebook, se houver a oportunidade de nos acompanhar na leitura da palavra, faça, em nome de Jesus. Livro de Lucas, o doutor Lucas, no Novo Testamento, capítulo 19. É uma palavra conhecida, é uma palavra realmente muito pregada, mas é uma palavra tão instrutora, tão auxiliadora, tão ensinadora, que nos faz refletir nas lições pedagógicas que nos mostram através das palavras de Cristo em nossas vidas. Amém? O Evangelho de Lucas é um evangelho poderoso através de Cristo que nos mostra as ações de Deus. Amém? Lucas capítulo 19, versículo 1, diz assim a palavra: louvado seja Deus. Aleluia. Versículo 1 em diante: e tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e o recebeu com júbilo. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Aleluia. Louvado seja Deus. Glória. Amém? Deus. Podemos assentar. Obrigado. Irmãos, nós temos um ensinamento aqui que tem muito a nos falar. Eita Deus, aleluia. Jesus saía de Jerusalém e perto do fim do seu ministério, da sua crucificação, perto da sua morte, perto da conclusão do ministério que Cristo recebeu do Pai para se cumprir na face da terra, por amor à humanidade, perto da sua morte, para pagar o preço pelos nossos pecados. A Bíblia diz que pela última vez ele tem um destino, e o destino é a cidade de Jericó. Pela última vez ele tem um destino, e o destino era uma das cidades mais formosas que tinha na época, uma das cidades mais ricas que tinha na época, era a cidade
mais antiga de todos os tempos. Era uma das cidades com um dos maiores recursos naturais, banhadas por rios, lagos verdejantes, palmeiras, aflorada por tua natureza, rica em seu comércio. A população de Jericó era verdadeiramente um alvo de estar suprida de todos os benefícios de uma grande cidade. Aleluia. A Bíblia, ela começa mostrando que naquela cidade tão rica, naquela cidade tão populosa, naquela cidade com tantos recursos, naquela cidade onde os magnatas moravam, naquela cidade onde os poderosos moravam, naquela cidade onde o povo que queria ter uma vida plena, abundante, com todo o regalo, com todo o luxo, com toda a virtude do que o dinheiro poderia comprar, eles escolheriam Jericó para morar. Aleluia. E numa cidade tão populosa, tão rica, tão abençoada, a Bíblia diz que Jesus só salva 2 pessoas. Eita. Com tantas pessoas, Jesus decide passar pela cidade para encontrar 2 pessoas. E foram somente essas 2 pessoas que ouviram da boca de Jesus sobre salvação. Eita, papai. Na entrada da cidade, a Bíblia diz que ele se encontra, aliás, ele é ouvido por um homem cego. E esse homem cego pergunta: que alvoroço é esse? Que montão de gente está passando? Isso está acontecendo? Ele fala: quem está passando é Cristo, Jesus, o Nazareno. Aleluia, Deus. Repara que o cego de Jericó era um homem esquecido, era um homem desprezado, não era um homem lembrado, não era um homem sociável, não era um homem aceitável, era um mendigo que estava na porta da cidade. E a Bíblia diz que Jesus pediu para chamá-lo. Aleluia. Olha só, a Bíblia diz que esse homem teve fé a ponto de ser salvo, não só curado. Glória a Deus. E engraçado que numa cidade tão grandiosa, glamurosa, ele encontra o primeiro que é desprezado. Oh, meu Deus. Ele encontra o primeiro que é mendigo, pobre, que não tem aceitação, que não tem amigos, que não tem coletividade, que não tem apoio, que não tem nenhum tipo de possibilidade de sobreviver. Depende de esmolas. É um homem à margem da sociedade. Mas dentro da cidade, ele encontra um outro homem que é lembrado por todos. Ele encontra um homem que todo mundo não tira da cabeça, que onde ele passa todos olham. Ele encontra um homem que não é pobre, ele encontra um homem extremamente rico. E da mesma forma mostra que ele não faz acepção de pessoas. Ele também expressa que a salvação veio ao lar, veio à vida, veio ao encontro de Zaqueu. Aleluia. A Bíblia fala que Zaqueu ele era um homem rico, era um homem poderoso. Mas como ele adquiriu riquezas e poderes? Ele era um judeu. E ele decidiu trabalhar para o Império Romano, que sitiava e dominava toda a cidade de Israel, todo o reinado de Israel, todos os judeus. Eles, quando não eram submetidos à escravidão e a cidade era dominada por outro império, aquela cidade que não era submissa à escravidão, ela tinha por obrigação de pagar impostos ao reinado dominante, ao reinado romano. E a Bíblia diz que Zaqueu, ele se submeteu, ele aceitou, ele quis esse emprego. Eu fico pensando às vezes, o que leva um homem a trair a sua nação? O que leva um homem a abandonar os seus costumes? O que leva um homem a infringir as leis do seu Deus? O que leva um homem a ignorar o valor da família e a agir em favor do outro reinado, de outros deuses, de outro império, de outra nação? Aos olhos da população, aquele homem era traidor. Não merecia crédito, não merecia honra. Ele não merecia intimidade, amizade e proximidade. Eita Deus. É como nos dias atuais, um fiscal do imposto de renda. Os dias atuais, esses fiscais do imposto de renda hoje, que são homens poderosos, mesmo nos dias atuais, seguem normas e leis, e é tudo classificado, tudo por computador, as coisas são difíceis. Não é a mesma coisa daquele tempo. Naquele tempo, ser um cobrador de imposto era a coisa mais fácil do mundo.
O Império Romano, César, ele determinava, olha, a cidade de Jericó vai ter lá tantos de impostos, tanto a ser pago. E ele selecionou Zaqueu como o chefe de todos os cobradores daquela cidade. Uma das cidades mais ricas, mais populosas, uma das cidades mais glamurosas, uma das cidades que era um ponto de vista ao comércio valorizado em tudo, onde eu imagino que o metro quadrado da terra era muito mais caro, que o comércio de grãos e alimentos era muito mais caro, que a vida social naquele local era muito mais cara. Mesmo assim, Deus seleciona, porque foi Deus na história, ouve? Deus seleciona no coração do pai encontrar um homem que tinha sido abandonado porque decidiu trair. Eu imagino, sabe o que eu imagino? Eu imagino que ele decidiu se tornar cobrador de impostos e futuramente chefe de todos os cobradores, porque no mínimo ele sofreu. Mas como assim, pastor? A Bíblia não fala nada que ele sofreu. A Bíblia fala que ele era de pequena estatura. Eita Deus. E nos dias atuais, se nós não tivermos um suporte adequado, uma situação adequada, uma pessoa de pequena estatura, ou nas palavras cotidianas, um anão, como ele vai sobreviver? É verdade. É difícil. Ou você acha que ele vai encontrar um emprego como qualquer outra pessoa? Ou você acha que ele vai ser bem visto como qualquer outra pessoa? Ou você acha que ele vai ser sociável como qualquer outra pessoa? Ou você acha que ele vai ter relacionamentos como qualquer outra pessoa? Não! Ele deve ter sido humilhado, ele deve ter sido desprezado. O famoso bullying que oferece nas escolas nos dias atuais deve ter sido a vida dele, o bullying. Ele deve ter sido um homem que não teria forças físicas para trabalhar na lavoura. Ele deve ter sido um homem que não conseguiu se relacionar bem no comércio. Ele deve ter sido um homem que teve dificuldades em arranjar amigos. Todo o sofrimento, a história toda, a zombaria que ele deve ter vivido o tempo todo. Quando surgiu uma oportunidade, ele mesmo deve ter se candidatado. Me põe nesse negócio aí. Se eu chegar chefe desse negócio aí, eu não vou perdoar ninguém. Um coração que não media escrúpulos para a riqueza. Zaqueu era um tipo de homem que ele entrava nas casas dos pais de família, dos cidadãos, dos trabalhadores, e mesmo sabendo se tinha ou não tinha dificuldade, se o armário tinha ou não tinha alimento, se a mesa tinha ou não tinha provisão, se eles tinham ou não tinha renda para uma própria, para futuramente uma próxima compra, para se manter e sobreviver. Ele não queria saber das condições sociais. Ele não queria saber se tinha um filho ou 10 filhos. Ele não queria saber. Ele entrava e dava-se o valor. Eu quero o meu imposto. E acabou. E Roma lhe proporcionava soldados romanos para que ele pudesse ser obedecido, senão a pessoa seria presa. A opressão era intensa. Eu imagino que Zaqueu, quando passou a ser chefe dos publicanos, ele passou a ser um homem odiado. Antes, talvez, um homem zombado. Um homem que todo mundo ria da sua cara, das suas condições, da tua falência, da tua necessidade. Mas quando passou a mandar, ele passou também a ter uns pensamentos vingativos. Não perdoo ninguém, vou ganhar, eu vou lucrar, eu vou enriquecer. E foi isso que aconteceu. Mas ele ouviu falar de Jesus. Glória a Deus. Sabe qual que era a vida desse homem? A vida desse homem era uma vida pautada na avareza. A vida desse homem era pautada nos lucros, nos negócios indecentes, nas propinas que viriam. A vida desse homem era pautada nos relacionamentos extras, no caixa 2, na corrupção, na irregularidade. A vida desse homem era pautada nos seus próprios deleites. Eu procurei um pouquinho na Bíblia um homem que se encaixasse no perfil de Zaqueu e eu encontrei. Tiago, capítulo 5, vamos ler. Tiago, capítulo 5, olha a visão de Tiago, no capítulo 5. Sobre a vida de Zaqueu. Livro de Tiago, capítulo 5, versículo de 1 a 6, já são 6 versículos. Mas eu encontrei aqui mais ou menos o mesmo perfil de pensamentos.
A ilustração falada, expressa por Tiago, fala de um fazendeiro. Zaqueu não era fazendeiro, ele era cobrador, chefe, líder, comandava os cobradores de impostos. Ele que dava ordem para quem ia ser cobrador, para quem ia admitir, para quem ia mandar embora, o valor, a situação, a religião, a ele que administrava tudo, perdão. E aí eu encontrei mais ou menos o que a Bíblia diz no livro de Tiago sobre pessoas que se enriquecem ilicitamente. Olha só o que diz a Bíblia. Versículo 1 do capítulo 5 do Tiago. Eia, pois, agora vós ricos, chorai e pranteai por vossas misérias, que sobre vós hão de vir. As vossas riquezas estão apodrecidas, e as vossas vestes estão comidas de traça. O vosso ouro e a vossa prata se enferrujam, e a sua ferrugem dará testemunho contra vós, e comerás como fogo a vossa carne. Entesouraste para os últimos dias, e eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram a vossa terra, e que por vós foi diminuída, clama, e os clamores dos ceifeiros entraram nos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Deleitosamente viveste sobre a terra, e vos deleitastes, e cevastes o vosso coração, como num dia de matança. Condenaste e mataste o justo, ele não vos resistiu. Olha só a ideologia desse texto. Tiago está falando aqui, ó, para pensar, entenda, vós ricos, vós que estáis acumulando em excesso benefícios e tesouros na terra, era mais fácil vocês chorarem e prantearem, Meu Deus. porque vão acarretar, vão sobressair sobre a vida de vocês ruínas e dores. Meu Deus. Aí você fala, como um homem rico vai pensar que as ruínas e dores virão sobre si? Ele está falando do dia ao qual o homem prestará conta e olhará aos olhos do Senhor. Jesus. Provérbios capítulo 13, versículo 11 diz que aquele que acumula dinheiro ilicitamente, os seus bens ilicitamente, com o tempo diminuirá só. Mas aqueles que poupam e juntam pouco a pouco, esse viverá em plena abundância. Aleluia, glória a Deus. Existe uma conclusão de que as misérias que virão sobre os ricos não são as mesmas heranças que virão sobre o justo, sobre os que vivem na presença de Deus com honestidade e verdade. Aleluia, meu Está dizendo aqui, ó, no versículo 2, as vossas riquezas estão apodrecidas e as vossas vestes estão comidas de traças. Como é que era a vida de Zaqueu? Talvez ele já passou tudo que tinha que passar, enriqueceu tudo que tinha que enriquecer, ele já tinha tudo que ele queria, todos os sonhos, desejos, todos os prazeres, toda a satisfação da vida dele já tinha sido concluída. E para ele, tudo aquilo que ele acumulou começou a enferrujar. Meu Deus. Tudo aquilo que ele tinha já começou a perder o valor. Até as vestes de linho fino, de vestes caríssimas, já estava sendo corroída pelas traças nos guarda-roupas. Meu Deus. Olha só aqui, a satisfação, a plena satisfação não vem através do dinheiro, não vem através dos bens. Está dizendo aqui, ó, o vosso ouro e a vossa prata se enferrujam, e a ferrugem dará testemunho contra vós. Misericórdia. Meu Deus, é fogo. Sabe que no dia do juízo final, se é rico, vai corroborar contra. Um homem muito rico, que o coração está envolto, aceita no dinheiro. Mas como, pastor, o coração aceita no dinheiro? É o que Jesus disse. Se eu não me engano, está lá em Mateus. Isso. Mateus 6, 21 diz assim, ó. Porque aonde estiver o vosso tesouro, estará também o vosso coração. Talvez o coração de Zaqueu foi servo desse dinheiro. Ele se tornou escravo desse dinheiro. Esse dinheiro se tornou senhor dele por muitos anos.
Mas ele começou a ver que tudo isso já não dava, já não corroborava, já não ajudava. Tiago expressa aqui, ó, que como o fogo come a carne, da mesma forma, você acumulou tantos bens nos seus últimos dias, você vai ter a consequência. Meu Deus. Você vai ter a consequência dessa carne ruída, da satisfação, do fogo lhe tomando conta. Forte, né? Como que a gente pode pensar que o acúmulo de bens pode lhe acarretar como o fogo lhe queimando a própria carne? A consequência do pecado. A consequência do que é ilícito. E se nós pegarmos aqui o versículo 4 do capítulo 5 do Tiago, ele fala, ó, eis que o salário dos trabalhadores que trabalharam lá na sua terra, que ceifaram, que colheram, que suaram a camisa, que araram, plantaram, colheram, trabalharam, eles que causaram a riqueza, eis que o salário deles, e você diminuiu por conta. Ilicitamente decidiu pagar menos. Pelo teu poder, pelo teu clamor, pela tua força, decidiu diminuir o salário. E o clamor deles, da injustiça dos ricos, que enriquecem sobre a vida dos trabalhadores, que enriquecem sobre a vida do injusto, e que acordam, mas não pagam, roubam e transgridem o acordo do salário. O clamor desse povo humilde, o clamor desse povo sofrido, o clamor desse povo que pede por justiça, chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Olha que tudo isso pode corroborar para as pessoas que passam a vida inteira lutando para acumular bens. Meu Deus. Sabe que tudo que você constitui não só pode trazer males. Como assim, pastor? Males? Ter um bom carro, ter uma boa casa, ter uma boa renda, ter uma empresa de lucro, isso pode me acarretar males? Pode. Se você não usar tudo que Deus lhe proporciona para o bem. Se você usar tudo que Deus lhe proporcionou que você obtesse, tudo o que você tem foi dado por Deus. O comando, o controle da vida de todo ser humano sobre a face da terra é Deus quem comanda. Se o clamor do que Deus, da injustiça do homem que está sofrendo sobre as tuas mãos, que você está enriquecendo ilicitamente, o clamor dele chegar aos ouvidos de Deus, cuidado. Porque dura coisa é cair na mão de Deus Todo-Poderoso. Dura coisa é. Olha, está dizendo aqui, ó, você viveu deleitosamente sobre a terra. Vestiu-se com todos os seus prazeres e deleites. Versículo 5. Cevaste o teu coração, viveste todo o clamor do teu coração, toda a satisfação do teu coração. Para pensar, quando eu falo como num dia de matança, sabe aqueles homens, aquelas famílias poderosas que vivem todos os dias como uma festa de outro mundo? É verdade. Tem pessoa que quer viver um clamor como todos os dias de uma grande festa. Meu Deus. Talvez essa verdade desse que estava furtando, que estava roubando, desviando, recebendo a parte do que era do trabalhador. Repara, se esse trecho, olha só, condenaste e mataste o justo, e eles não nos resistiram. Versículo 6 fala que o justo acaba não resistindo sobre a mão dos poderosos. Repara, essa era ou não era a conduta, os pensamentos, o coração de Zaqueu. Mas antes que todos os males, que está dizendo no versículo 1, toda a miséria que está expressando no versículo 1 do capítulo 5 do Tiago, acontecesse, Zaqueu decidiu abrir mão. Aleluia. Houve salvação no encontro da vida de Zaqueu. Aleluia. Zaqueu, para se encontrar com Deus, ele teve que quebrar alguns paradigmas. Primeiro, a Bíblia diz que ele era um homem cobrador de impostos. Então ele era tido como inimigo. Ele não era só um cobrador, é ele quem mandava. Ele andava com os soldados na tua segurança pessoal. Ele quem comandava, coordenava, ele era um dos homens mais ricos da região.
E se Jericó era a cidade mais antiga, era a cidade mais glamurosa, era a cidade mais rica da época, e lá dentro tinha um anãozinho, um baixinho, petulante, que ganhava ilicitamente, que furtava ilicitamente, que cobrava ilicitamente, que enriqueceu-se ilicitamente, ele também era um homem odiado por todos. A Bíblia diz que ele teve que vencer o orgulho, porque ele quis se encontrar com Jesus. E para se encontrar com Jesus, não pode olhar para a sua riqueza. A riqueza traz orgulho, porque aonde está o teu coração, ali estará o teu. O tesouro dele mudou nessa hora. O tesouro dele mudou nessa hora. Eu preciso se encontrar com esse homem. Esse homem pode realmente mudar a ideologia dos meus sentimentos, a ideologia das minhas ações, o curso do meu caminho. Ele pode converter o meu caminho do mal para o bem. Quem sabe a esperança surgiu no coração dele. Mas a ele, quando ele viu a multidão chegando com Jesus à porta da cidade, ele deve ter olhado e falado: rapaz, mas eu sou rico, esse povo me odeia, o que eu vou fazer no meio daqueles povos? Ele poderia ter pensado, o orgulho, o ego dele poderia ter gritado naquela hora, mas ele decidiu engolir e sobressair, colocar isso de lado, colocar a riqueza, os bens, tudo o glamour dele de lado. Mas eu preciso me encontrar com Jesus. Ele deixou de ser o chefe, o poderoso, e passou a ser só mais um na multidão. Ele deixou de ser o glamuroso, desistiu da satisfação carnal. O homem, para se encontrar com Deus, ele tem que abrir mão da tua carne, tem que abrir mão do velho homem. O batismo nos mostra isso. O batismo nos mostra o exemplo de Cristo Jesus, que quando morreu e ao terceiro dia ressuscitou, nos dá o exemplo da morte para o mundo e do renascimento para Cristo. Ele engoliu essa situação. Ele falou assim: de uma forma ou de outra, eu quero me encontrar com Jesus. Só que o detalhe, tinha dificuldade. O povo, a multidão, a população, muitas das vezes não ajuda. Muitas das vezes não ajuda. Louvado seja Deus. Apareceu meu nome, apareceu para mim. Louvado seja Deus. Amém? Alguns dizem que a voz do povo é a voz de Deus. Mentira. Muitos dizem que a voz do povo é a voz de Deus. Mentira. Na entrada de Jericó, na entrada da cidade, aquele homem cego, mendigando, que estava perto do caminho, perguntou a toda a multidão que estava ao redor, por ele ter falado: rapaz, é Jesus, é cego, tem que multiplicar, quem sabe você pode receber agora uma visão. Jesus é bom, te ama, ele pode te curar. Não, o que a multidão falou? Cala-te. Rapaz, vai incomodar o mestre, para de gritar aí, misericórdia, filho de Davi, que história é essa? Quem disse que foi a multidão? Foi o povo, a multidão que estava atrás de Jesus. E quem estava atrás de Jesus não eram pessoas que não tinham conhecimento dos ensinamentos. Aquela população, no fim do ministério, já estava acompanhando os valores e os preceitos, os estatutos, a norma do coração e do querer de Deus. Entenda, não eram mais pessoas inocentes, leigas, que não sabiam os valores que Cristo mostrava. E a mesma população, quando Zaqueu viu e falou: rapaz, é um pequenininho, as perninhas curtinhas, baixinho, olha a galera que está aí na minha frente, não dá para ver não. A Bíblia diz que ele correu na frente da população. Imagina Jesus andando no meio, a população ao redor, e de repente aquele anãozinho pequenininho dá uma carreira na frente da população, a galera lá na frente assim, e corre no meio de todo mundo, fica lá na frente e sobe num sicômoro ou numa figueira brava. Diz que até hoje a entrada de Jericó virou ponto turístico, esse sicômoro. Essa figueira brava até hoje está lá. Ela vive. Olha quantos milênios ela está lá viva. A mão de Deus colocou vida naquele negócio para não morrer, para mostrar aonde foi o alcance de uma alma valiosa para Jesus. A Bíblia fala que Zaqueu não mediu esforço, engoliu o ego, não quis saber que era rico, poderoso, não quis saber que tinha soldados romanos para defender, não queria saber se tinha inimigos, não queria saber que as pessoas o desprezavam ou não. A Bíblia diz que ele engoliu tudo isso, correu na frente da multidão
uma coisa: o mendigo, desprezado e cego, teve que se levantar para encontrar com Jesus. O rico, soberbo e orgulhoso, ladrão, teve que descer para se encontrar com Jesus. Eu imagino ele sem conhecer, sem saber que era Jesus, no meio da população, a população passando, ele em cima da árvore: quem será Jesus? Quem será Jesus? De repente Jesus para e encontra ele. Uma coisa muito grande, muito forte, muito importante é o homem saber que não é ele quem aceita Jesus, não é ele que vai ao caminho de Jesus, não é ele que decide seguir os caminhos de Jesus. A Bíblia diz que é Jesus quem nos aceita, é Jesus quem nos encontra, porque Jesus não estava perdido. Quem estava perdido? Zaqueu. Rico, poderoso e perdido espiritualmente, cego espiritualmente, vazio espiritualmente, vivendo em trevas no meio do que era ilícito, no meio de inimigos, poderoso em status e bens, mas pobre, com um buraco no peito, vazio de sentimentos, nada podia cobrir. Todos os bens que ele comprava e acumulava, não podia colocar a cabeça dele noutra vez em paz. Mas de repente Jesus o encontra, olha para cima. Eu imagino que outras pessoas devem ter olhado: por que esse irmão baixinho se esforçou para subir nessa figueira? Mas que dificuldade, esse baixinho é doido. E ainda quem quer Zaqueu? Que rapaz, ninguém quer crédito com esse homem não. Ninguém quer amizade com esse homem não. Está perdendo tempo aí. Tomara que ele caia, desce de coco aí no chão. Ou você acha que a população não pensa? De repente, aquela população passando embaixo da figueira na entrada da cidade, Jesus para, olha para cima e fala: Zaqueu, eu te achei. Zaqueu, no meio das trevas que você vive, te achei. Zaqueu, você estava perdido, mas hoje eu te achei. Zaqueu, hoje eu encontrei você para ter relacionamento para sempre. Zaqueu, ó, desce depressa, Zaqueu, porque hoje eu quero estar lá na tua casa. Hoje eu quero lá no teu lar. E eu não falo só fisicamente, eu quero morar no teu coração. Quero usar a tua casa como o meu lar. Quero usar o teu coração como o meu templo. Eu quero usar o teu coração como minha moradia, meu relacionamento de intimidade, minha proximidade com você. Olha para Zaqueu e fala: Zaqueu, quem disse que ele era Zaqueu? Jesus conhece você. Jesus conhece o teu nome, teu sobrenome. Jesus conhece o teu endereço. Jesus conhece onde você trabalha, com quem se relaciona. Jesus conhece suas amizades, quem você tem no WhatsApp. Jesus conhece a sua família, conhece seus filhos, conhece o seu lar, conhece as suas necessidades. Zaqueu era um homem rico e pleno de necessidade. Zaqueu era um homem poderoso e pleno de necessidade. Zaqueu era um homem que era invejado por tantos bens, mas pleno de necessidade. Jesus conhece suas necessidades, conhece o teu currículo, conhece o teu passado, todas as suas dores, conhece o teu sofrimento, conhece o teu clamor, conhece a tua súplica, mas também conhece a sua fé, a tua determinação, o teu foco, conhece a tua confiança. Nada pode mudar isso. A Bíblia foi lida hoje na leitura oficial que o justo vive pela fé, e se ele recuar, desistir, abandonar a fé, Deus não tem prazer nele. Não há prazer, satisfação, alegria do Senhor na vida do homem que desiste da fé. Zaqueu mostrou que tinha fé, porque ele decidiu enfrentar todos e todos. Eu imagino que aquele baixinho andando na rua com segurança romana. Os caras deviam ser grandes, alto, forte. E aquele baixinho pequenininho no meio de 2, 3 seguranças. Rapaz, esse baixinho está se sentindo, hein? De repente aquele baixinho abandonou tudo aquilo. A Bíblia fala que quando Jesus falou: desce depressa, ele obedeceu sem pensar duas vezes. Já viu rico obedecendo ao pobre? Jesus era pobre, não tinha condições financeiras. Quem bancou o ministério de Jesus eram viúvas. Quem ajudou, bancou, assalariou, quem dava recursos para Jesus e os 12 eram as viúvas. Jesus era rico? Não. De repente um homem riquíssimo, poderosíssimo, ouve um pobre falar e corre rapidinho, obedece. Aleluia, meu Deus. Quantas pessoas ouvem Jesus falar e não estão nem aí? Quantas
Quantas pessoas estão ouvindo Jesus proclamar o nome dela e já esquece? Ouve aqui, assiste o culto, dá glória a Deus, se alegra, ai que lindo. Se chega em casa e fala, rapaz, qual foi a palavra hoje? Rapaz, é mesmo, hein? Não lembro o livro não. Ele falou alguma coisa lá, esqueci. Quantas pessoas estão descredenciando a voz de Deus? Quantas pessoas no passado temiam e tremiam pela voz de Deus? Eu lembro que no passado as nossas ações eram medrosas pela consequência do pecado. Quando se falava em inferno, a gente tinha medo de ir para o inferno. Misericórdia, quero saber do inferno não. Falava do pecado, a gente se redimia, chorava porque pecava. Jesus tem misericórdia. Pequei, às vezes era uma coisa tão simples nos dias atuais, mas o temor era grande, o medo era grande, o respeito, a honra ao nome de Jesus, ao poder da palavra de Jesus dominava o ser do homem. Era por isso que o homem vivia os sinais com muito mais frequência do Espírito Santo. Zaqueu, ele decidiu obedecer sem mais dúvida. Desce, ele imediatamente desceu. É depressa, Zaqueu, porque a salvação vem depressa. Sabe que não pode haver distanciamento de tempo referente à salvação. Sabe por que eu estou falando? Porque era a última vez que Jesus passava naquela cidade. Era a última oportunidade que Zaqueu tinha de se encontrar com Jesus. Talvez hoje seja a tua última oportunidade de se acertar com Deus. Talvez hoje seja a última oportunidade que você tem de dobrar os joelhos, confessar as suas iniquidades, abrir o teu coração, quebrantar, pedir o socorro, a ajuda, a graça, se consertar, renovar a tua aliança, renovar a aceitação com Cristo Jesus como Senhor e o único Salvador, eterno e supremo Salvador. Aleluia, meu Deus. Talvez a oportunidade seja hoje. Zaqueu, se perdesse aquela oportunidade, Jesus estava indo para o Gólgota. Quando voltou para Jerusalém, o final dele foi a cruz. Jesus não ia dar a segunda oportunidade para Zaqueu. Aquele cego na entrada da cidade não ia ter outra oportunidade para ver e ser salvo. Deus Todo-Poderoso. E engraçado que a oportunidade foi dada para um miserável mendigo e para um rico poderoso. Olha aí. E se você pegar um pouquinho antes, acho que capítulo 18 mesmo, aqui de Lucas, isso, capítulo 18, Jesus fala no versículo 24, diz assim, ó, e vendo Jesus que ele ficara muito triste, disse, quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Olha aí. Quem que era rico na história? Zaqueu. Quão dificilmente. Mas qual é esse dificilmente? Jesus, ele disse, olha só, porque é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Não vai assimilar que porque Zaqueu era pequenininho, anãozinho, era mais fácil passar no fundo da agulha que não era não, meu filho. Difícil mesmo jeito. E isso não foi uma frase singular. Alguns dizem a metodologia, porque a entrada de Jerusalém, a entrada dos portões, porque o camelo, não. Ele estava falando o quanto era impossível o homem passar pela entrada do reino de Deus se não tivesse um coração transformado, se não tivesse que nascer de novo, se não tivesse abandonado o Deus deste mundo, o Senhor deste mundo, porque foi o único que Jesus chamou de Senhor, foi o dinheiro. E aí alguns perguntaram para ele, mas e os que ouviram isso disseram, logo quem pode se salvar? Se o rico não quer entrar no reino dos céus e todo mundo quer ser rico, lascou, ninguém quer entrar no reino dos céus. O pensamento é óbvio. A ação natural do homem, porque o desejo da carne, a cegueira espiritual, reflete e deduz isso. Então, eu quero ficar rico, não quero entrar no céu. Eu tenho que ficar pobre para entrar no céu. Não. Você tem que nascer de novo. Os valores, a riqueza, os bens não te privam de ter uma vida com Deus, desde que você use o que Deus lhe deu para abençoar o próximo. É simples assim. Quanto mais você
você abençoar o próximo, quanto mais você amar o próximo, quanto mais você honrar o próximo, quanto mais você se dedicar ao próximo, quanto mais você se doar ao próximo, pode ter certeza que se o projeto de Deus vai te fazer rico, você vai ficar bilionário, milionário, vai entrar na revista Forbes lá com os mais bilionários do mundo. Porque Deus não mede esforços para te honrar, desde que você não meça esforços para honrar o próximo. Aleluia a Deus. Obrigado. Zaqueu tomou essa ação. Foi esse pensamento de Zaqueu. Foi esse desprendimento. Ele decidiu fazer do Senhor Jesus o Senhor da vida dele. E abandonou o Senhor, que era o dinheiro. Quando Zaqueu recebeu Jesus em sua casa, acolheu, fez um grande banquete. Quando Jesus entra aqui e diz: hoje eu quero ficar na sua casa, a Bíblia diz que todos, olha o versículo 7 do capítulo 19 de Lucas, diz assim, ó: e vendo todos isto, murmuravam, dizendo, todos. Sabe agora a multidão? Em torno de 500 pessoas, 70 apóstolos, 12 discípulos, fora as mulheres e crianças. A multidão era grande. E quando ele falou: Zaqueu, eu vou lá na tua casa, todo mundo falou assim: mas cara, ele vai se hospedar na casa de um ladrão? Meu Deus. Vai se hospedar na casa desse baixinho corrupto? Vai se hospedar na casa desse baixinho sem caráter? Já fez tanta gente sofrer, já levou tanto fora ilicitamente para o bolso, enriqueceu nas costas do povo. Esse é cobrador, chefe dos cobradores, inimigo, traidor. Meu Deus. Jesus olha e fala: Zaqueu, lá na tua casa, eu não quero. Aleluia. Ele poderia ter selecionado a casa de um doutor da lei, de um fariseu, de um sacerdote. A cidade era rica. Tinha muita gente que tinha glamour e queria ostentar a presença de Jesus na casa. Mas a Bíblia diz que Jesus veio para os pequenininhos, né? Glória a Deus. Veio confundir os grandão com os pequenininhos. Verdade. Numa cidade tão numerosa, só salvou 2 pessoas. E quando Jesus entra e se acomoda, Zaqueu, no mínimo, chama os empregados, os servos, faz o que tem de melhor. E Jesus está na mesa. Olha, faz o que tem de melhor. Os discípulos estão na mesa. Faz o que tem de melhor. Hoje eu quero agradar o meu Senhor. Ele já tinha no íntimo do coração dele a alegria da salvação. Ele já tinha no íntimo do coração dele o toque do Espírito Santo. Quantas pessoas estão sentindo a graça, o poder, a presença de Deus, a voz do Senhor, a direção do Senhor, o querer do Senhor, e ignoram? Meu Deus. Zaqueu valorizou. Jesus está na minha casa, irmãos. Jesus está na minha casa. Ele entrou na minha casa, na minha vida, na minha história. Ele valorizou. Tem gente que está trocando Jesus por coisas banais. Meu Deus. E a Bíblia diz que mesmo todos murmurando, a multidão ficou lá de fora, viu? Foi Jesus e os discípulos que foram comer lá. 13 pessoas que foram tratados com honraria. Quer ser fiel? Tem honraria. Quer ser rebelde e desobediente? Cuidado aí. Tem algumas coisas ruins para vir aí. A Bíblia diz que mesmo todos murmurando, mesmo todos não aceitando, todos, coletivamente todos, que estavam seguindo Jesus, que não aceitaram a ação feita de Jesus, Jesus calado estava, calado ficou para a multidão, porque sabia que a ação daquele homem ia mostrar a conversão dele. A ação daquele homem ia mostrar que ele estava nascendo de novo. A ação daquele homem ia mostrar que Deus depositara sobre ele a presença do Espírito Santo. A Bíblia diz que ele voluntariamente, ninguém mandou não. Para o jovem rico ele mandou: ó, veja o que você tem, de dar aos pobres. O jovem rico baixou a cabeça e ajudou, não. Falou: não, é herança, não, papai lutou, trabalhou tanto, é meu, não. Não. Baixou o semblante, caiu a feição. Jesus olhou e falou assim: meu filho, difícil, hein? Não vai para o céu não. Não quer dar, fica aí. Quando morrer, fica aí também. Não vai entrar no céu não.
Sem mandar, Zaqueu olhou e falou assim, Senhor, posso falar uma coisinha? Eu sei que todos esses acúmulos de todos os bens que eu tenho aqui, no íntimo do meu ser estão me corroendo, porque eu sei que eu ganhei ilicitamente. Lembra lá do capítulo 5 do Tiago, versículo 2? Versículo 1 diz assim, há de vir misérias, vale mais você trocar a alegria por prantos, por choros. No mínimo, Zaqueu já estava vivendo essa realidade. Ele olhou voluntariamente e disse, Senhor, vou tomar uma ação de fé. Não quero mais saber disso não. Quero ser alegre de verdade. Quero ser feliz de verdade. Quero ter paz de verdade. Eu quero a partir de agora andar de cabeça em pé. Eu quero ter coletividade, amizade. Quero ser querido. Eu quero ser amado. Chega de trocar a minha felicidade por dinheiro, de trocar a minha felicidade por bens. Isso não me satisfez. O mundo, o diabo, oferece tanta ilusão lá fora. Não vem porque o que eu te ofereço vai ser da hora, vai ser prazeroso, vai ser gostoso, você vai gostar, vai querer repetir. Quantas pessoas se iludem? Se você andar nos bairros festeiros de São Paulo, dos barzinhos, das boates, né, nos locais de fluxo, não no momento da euforia, mas passa lá às 7 da manhã e observa aquele povo indo para casa. Muitos já sofreram espancamentos, muitos já foram roubados, muitas mulheres foram violentadas, abusadas, muitos estão indo de encontro ao pronto-socorro por acidentes de trânsito, muitos estão vomitando, passando mal. Essa é a alegria que o mundo oferece. O diabo te oferece satisfação, mas te dá frustração. O diabo te oferece vida, mas te causa morte pelo pecado. É mentiroso. É mentiroso. Olha só, a ação diz aqui, vou dar metade do que eu tenho, vou distribuir para os pobres. E disse mais, se alguém, qualquer família, qualquer pessoa, pode fazer a fila, que eu sei que é montão. Muitão. Roubei mesmo, mas estou me arrependendo. Roubei mesmo. Fui errado mesmo, mas peço perdão. Porque cada vez que as pessoas virem falar, você me cobrou mais, eu vou te dar 4 vezes mais e no mínimo vou te pedir perdão. Houve arrependimento. O sinal da conversão foi ali. O sinal de ter nascido da água e do Espírito foi ali. O sinal de ter nascido, de ter matado a velha criatura, o velho homem, e ter nascido um homem. Como diz Paulo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Toda a história de Jesus marcou a vida daquele homem. E Jesus fez o quê? Só entrou na casa. Deixa Jesus entrar na sua casa. Deixa Jesus ir lá participar do teu banquete. Oferece o melhor para Jesus. Não precisa esperar Jesus pedir para você vender, não. Desfaça daquilo que está te trazendo dor. Desfaça daquilo que está te trazendo males. Desfaça daquilo que está sendo idolatria. Jesus olha para aquele homem que toma aquela ação de fé. Olha só, ele diz assim, hoje Jesus fala, todo o povo que estava lá fora falando, aquele ladrão recebeu Jesus, Jesus é igual a ele. Quando vê o Zaqueu falando, vou devolver 4 vezes mais, vou dar metade do que tem, aquele povo calou a boca e falou, rapaz, Jesus sabia onde entrava, hein? Sabia que encontrava nas trevas, sabia encontrar o perdido, ele sabia buscar os que estavam perdidos. Jesus olha e diz assim, olha, hoje veio salvação para essa casa. Hoje a salvação está sendo ilustrada. A glória, o brilho, o poder, a majestade do trono do Pai está sendo refletida sobre a vida desse baixinho querido. Porque esse baixinho querido também é filho de Abraão. A salvação veio a você. Repare aqui, se você pegar aqui a passagem do cego de Jericó, diz assim, o versículo 42 do capítulo 18 diz assim, e disse-lhe Jesus, vê, a tua fé te salvou, para o cego de Jericó. E aí você encontra aqui Jesus dizendo, veio a salvação. Aqui ele chamou a atenção de Jesus
Jesus expressou pela fé dele que a salvação veio. Aqui não. A salvação entrou em toda a casa. Glória a Deus. Sabe por quê? Aquela casa inspirava a morte. Aquela casa, quando se passavam à frente daquela casa, se inspiravam maldições. Já viu maldições sendo lançadas por quem tem ódio? A salvação na casa de Zaqueu refletiu glória, Aleluia. refletiu soberania, Deus Todo-Poderoso. refletiu a transfiguração de trevas para a luz. É verdade. Jesus não só salvou Zaqueu, salvou o testemunho dele, Aleluia. salvou o novo currículo dele, a nova história, a nova agenda dele, É verdade. as novas amizades, as novas proximidades. Jesus transformou a vida dele. E olha só, ele diz assim, ó, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Aleluia. Glória a Deus. E agora, encerrando, eu concluo. Deus Todo-Poderoso. Quantas pessoas a gente enxerga aos nossos olhos perdidas? Jesus veio buscar o que se havia perdido. E aí eu analiso. Quantos idólatras que a gente olha e fala, esse não tem jeito, está perdido. Quantos feiticeiros, macumbeiros, bruxos, porque infelizmente nós sabemos que no Brasil hoje existem comunidades wiccas, de bruxas e bruxos. Meu Deus. A gente olha e fala, aí não tem jeito não, aí está perdido. Quantos traficantes que ostentam o dinheiro do tráfico, vivendo uma vida de imundícia sexual e ostentação de tudo que possa realizar na carne, e você olha e fala, esse está perdido, não tem mais jeito não. Quantos cachimeiros de crack caído na beira da calçada, você olha e fala, esse está perdido, não tem jeito não. É, Jesus. Quantos ladrões em penitenciárias que por causa de um celular matou a vida do outro, você olha e fala, isso daí não tem jeito não, isso daí está perdido. É. Quantos homossexuais se vendendo? Quantas garotas de programas nas esquinas a gente olha e fala, não tem jeito. Quantos homens e mulheres bêbadas caídos no chão? Meu Deus. Quantas pessoas vivendo o sono da indolência, com vidas totalmente devastadas? Olham e você fala, não, aí não tem jeito não. De repente, Jesus alcança os que estão perdidos. De repente, Jesus se aproxima e encontra os que estão perdidos. Há esperança para você. Há esperança do Espírito Santo para você. Há esperança da graça de Deus para você. Há esperança da salvação para você. Há esperança de libertação para você. Há esperança de mudança. É só o Espírito Santo que pode fazer com que você se renda a Ele hoje. Talvez hoje seja a última vez que Jesus passe por Jericó. Talvez hoje seja a última oportunidade que Jesus entra na tua casa. Porque, como na pregação passada de Belsazar, filho do rei Nabucodonosor, que assumiu o reinado babilônico, vivendo todas aquelas festas, banquetes e orgias com mulheres e amigos, levando toda a heresia do que era santo para o que era profano, idolatrando a outros deuses. Ele promovendo toda a festa, não sabia que aquele era o último dia de vida. Olha aí. O profeta Daniel diz, venda o que Deus fala, e naquele mesmo dia ele morre. Meu Deus, é Há limites. verdade. E Deus está expressando que Ele quer buscar, independente se é mendigo, miserável, pobre, ou se é milionário, rico, bilionário. Verdade, meu Deus. Aleluia. Aos olhos dos homens pode ser impossível, mas para Deus nada é impossível. Glória a Deus. Jesus quer te encontrar hoje, Ei, porque o amanhã não te pertence. é assim. A salvação tem pressa. A salvação
pega toda a história da palavra de Deus, resume-se no hoje, quando se fala de salvação. Não fala nenhum trecho, nenhum contexto, mostra o futuro de salvação. Quem sabe Deus possa te salvar amanhã. Não! Cristo tem pressa de se chegar. Ele quis relacionamento eterno com Zaqueu, como ele quer relacionamento eterno com você. A salvação é hoje. A transformação, a libertação, a mudança é hoje. Entenda, o mundo pode falar que não tem jeito. O diagnóstico do diabo pode estar soprando no teu ouvido aí. Você não tem jeito. Mas Jesus te diz hoje: te amo. Glória a Deus. Morri na cruz do Calvário. Foi para que você tivesse a esperança de vida plena, abundante. Te amo. E sobre a cruz do Calvário eu levei a maldição, a condenação da morte eterna. Sobre a cruz do Calvário eu levei todos os males, todas as dores, todas as enfermidades. Sobre a cruz do Calvário eu te dou a esperança de vida hoje. Eu te amo. Satanás é mentiroso, irmãos. Sabe que hoje eu tive a oportunidade de falar com um macumbeiro, ouvindo um hino. Ele pediu para aumentar o hino. Macumbeiro atuante. E aí eu aumentei o hino. Depois ele pegou uma foto e me descreveu uma história daquele levita que estava cantando louvor no YouTube, um hino tão conhecido, tão bonito. Você não conhecia a história dele antes da conversão. Conheço a história dele antes da conversão. Quando cantava em bandas famosas, se hospedou na casa de amigos meus lá no Japão. Olha só. E aí eu falei assim: é verdade. Só Jesus para converter. Jesus é bom, né? Ele falou assim: Deus é bom o tempo todo. Mas o diabo também não é ruim, não. Eu falei: rapaz, o diabo é enganador. O diabo é péssimo. O diabo é péssimo, mentiroso. Está te enganando. Ele tem enganado a muitos. Ele tem enganado a muitos. Sabe que eu ouvi um índice que não tem muito a ver com a história, mas Deus toca no meu coração dizer: ele tem enganado a tantos e estão levando muitos ao suicídio. Eu ouvi uma pesquisa e eu fiquei pasmo. Em todo o mundo, a cada 40 segundos, não é minutos, é segundos, uma pessoa se suicida. É segundos. É menos de um minuto uma pessoa está se matando. A depressão, o mal do século. O diabo tem mentido para muitos. Você não é digno, você não merece, você não vale a pena, ele não te ama, não vai te resgatar, você não pode entrar nos céus, o teu destino é outro. Quantas pessoas estão sendo levadas? Quantas pessoas estão entrando no caminho largo? Mas Jesus continua com as portas abertas. Eu costumo dizer que Cristo sempre se revela ao pecador. De uma forma ou de outra, ele sempre se mostra. E as pessoas hoje estão indo de passos largos para o inferno. Não é pelo pecado, mas é porque não aceitam a misericórdia e a graça de Deus. Quantos drogados nós falamos que Jesus ama, que pode libertar, transformar a vida do homem? E eles negligenciam. Deus tem plano, tem obra, tem chamado, já revelou, já falou, mas não estão dando mais crédito à voz de Deus. Falo por experiência própria. Não estou falando da boca para fora pelo testemunho dos outros. Estou falando porque eu conheço, vi, e eu já preguei para as pessoas que estão hoje desvalorizando a voz de Deus. Mas eu insisto em dizer: a porta da graça está aberta. Aleluia. O amor incondicional de Jesus Cristo faz um chamado a toda a população, um chamado de salvação. Aleluia, meu Deus. Que Deus possa te honrar. Que o Espírito Santo possa te honrar. Que essa palavra possa gerar vida na sua história. Amém. Em nome de Jesus.